Salomon, famoso jornalista americano, escreveu um dos livros mais profundos e detalhados sobre depressão. Ele disse que depressão é você engolir o seu próprio funeral 2 vezes por dia. Hoje eu quero tratar com você sobre este assunto, depressão, uma doença que inspira cuidados. Quero fazê-lo à luz do Salmo 142, versículo 7, quando o salmista orou dizendo: Senhor, tira a minha alma do cárcere. A depressão é um dos problemas sociais mais graves no mundo atualmente. Ela atinge todos os estratos sociais, todas as faixas etárias, todos os credos religiosos. A depressão chega para o pobre e para o rico, para o doutor e para o iletrado, para o homem da cidade grande e para o homem do campo. Chega para o adolescente e também para o idoso. Não importa a sua crença, a depressão pode alcançar você. E a depressão é um problema gravíssimo que pode desembocar em situações absolutamente adversas. Você deve saber que a depressão é a principal causa de suicídio no mundo. Mas é importante alertar que mais pessoas se matam do que são mortas no mundo. Em outras palavras, há mais suicídios no mundo do que assassinatos. O grande drama é que há uma política, na minha visão, errada no trato desta matéria. Para você ter uma ideia, para cada suicídio que a imprensa divulga, há 10 suicídios que a imprensa esconde, que não é divulgado. Pensando que a divulgação desse fato pode desencadear uma procura por essa situação. O Japão, onde está o maior índice de suicídio no mundo, já mudou essa política. Hoje o suicídio é tratado no Japão de forma preventiva, como se trata as doenças cardiovasculares. Eu quero lidar com este assunto com você neste momento. Há um grande mal-entendido sobre depressão em muitos redutos, especialmente alguns redutos chamados evangélicos. Talvez pela influência de um pregador renomado, conhecido no mundo inteiro, chamado T.L. Osborne. T.L. Osborne diz que depressão é demônio. Quando uma pessoa fica deprimida, segundo ele, essa pessoa está tomada por espíritos malignos que oprimem, que deprimem, e a pessoa então, deprimida, precisa de libertação. Lida apenas no campo espiritual. Eu quero dizer para você que essa interpretação é um equívoco. Tem trazido consequências dolorosíssimas para muitas pessoas, que além do drama da depressão, precisa levar a carga pesada de uma culpa, como se essa pessoa estivesse possessa ou endemoniada ou sob efeito de demônios. Isso é um erro, isso é um equívoco, essa é uma interpretação absolutamente errada. Por outro lado, existe um pensador e escritor renomado e a quem admiramos e respeitamos nas áreas que escreve, mas entendemos nós que ele não foi tão feliz quando ele olha para a depressão como pecado. Assim pensa Jay Adams. Mas dizer que depressão é pecado é uma limitação de definição. Porque a depressão é uma doença. E nós devemos encará-la como tal. E desta forma nós entendemos que depressão precisa ser tratado com remédio, com terapia e com fé. É bem verdade que depressão pode ter a ver com demônio,
uma pessoa que veio da feitiçaria ou ligada a esse misticismo pagão, envolvido com a série de práticas pagãs, pode estar deprimida em virtude desses comprometimentos. Também é verdade que depressão pode ter a ver com pecado. Quando você olha, por exemplo, a história de Davi, como ele adulterou com Batseba, como ele mandou matar o marido de Batseba, como ele se casou com Batseba, como ele escondeu o seu pecado. A Bíblia diz que ele não tinha paz, ele gemia de dia e de noite, seu vigor se tornou em sequidão de estio, ele alagava o seu travesseiro toda noite, a mão de Deus pesava sobre ele estava definhando, e certamente a depressão que ele descreve no Salmo 38, no Salmo 32 e no Salmo 51 foi resultado direto do seu pecado não confessado. Mas a grande questão é, será que uma pessoa que não tem nada a ver com a ação direta de demônios ou de um pecado específico não confessado pode ficar deprimida? Será que uma pessoa piedosa, cheia do Espírito Santo, pode enfrentar o drama da depressão? E eu quero dizer para você que isso é absolutamente possível, porque depressão é uma doença. Eu estava pregando num congresso em Belo Horizonte, e quando falava sobre a questão de depressão, uma jovem se levantou no auditório e disse, mas pastor, como um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido? E eu olhei para ela e disse, minha jovem, como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode entupir uma veia do coração e precisar fazer uma ponte safena? As pessoas às vezes pensam que daqui para cima é uma coisa e daqui para baixo é outra. Isso é um equívoco. A depressão é uma doença. E nós não podemos sobrecarregar as pessoas que já lidam com esse drama com outro peso, com outra culpa, esmagando-os ainda mais e empurrando essas pessoas para a beira do abismo do suicídio. É preciso dizer aquilo que Andrew Solomon muito bem descreveu no seu livro O Demônio do Meio-Dia. Depressão é como vestir uma roupa de madeira. Depressão é algo que tira o seu vigor, que rouba a sua alegria, que sufoca a sua paz, que embaça os seus olhos, que tortura você emocional, física e espiritualmente. Quando uma pessoa depressiva flerta com a morte e diz que quer morrer, na verdade ela não quer morrer. É que ela está enfrentando uma dor tão profunda, uma angústia que aperta de tal forma o seu peito, que ela não vê saída, que ela não vê alternativa. E a única saída que ela enxerga é a morte. Na verdade, ela não quer morrer, ela quer viver. Mas como ela não vê saída para a vida, ela prefere a morte. Vale a pena você ler um dia o livro do Dr. John Piper, O Sorriso Escondido de Deus. Nesse livro, John Piper faz um relato da vida de 3 homens de Deus, David Brainerd, John Bunyan, William Cowper. Homens piedosos, homens cheios do Espírito Santo, homens que enfrentaram de maneira profunda e avassaladora uma terrível depressão. David Brainerd foi um missionário do século XVIII, que morreu aos 29 anos de idade, embrenhado nas selvas americanas, pregando para índios antropófagos e levando-os a Cristo às centenas, experimentando um grandioso avivamento nas selvas americanas. Ele era noivo da filha de Jonathan Edwards. Morreu aos 29 anos de idade, antes do seu casamento. Seu sogro pegou o seu diário e compilou estas informações e registrou isso num livro, o Diário de David Brainerd. Quando alguém um dia perguntou para João Wesley, qual é a obra mais importante no mundo para se ler depois da Bíblia? Ele respondeu, leia o Diário de David Brainerd.
Este homem era um homem piedoso, era um homem cheio do Espírito Santo e ele enfrentou crises tremendas de depressão. Segundo nome que eu gostaria de evocar é o nome de John Bunyan. John Bunyan foi um pregador batista do século XVII na Inglaterra. Ele ficou preso 14 anos na cadeia de Bedford, na Inglaterra, pelo crime de pregar o evangelho em praça pública. Quando ele estava preso, as pessoas diziam para ele: se você prometer de não pregar a palavra de Deus em praça pública, você estará solto. E ele disse: se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estarei na praça pregando outra vez. Das grades da sua prisão, ele via sua filhinha primogênita, cega, passando privações. Mas foi no meio de crises homéricas, de depressão na prisão, que John Bunyan vai escrever o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino. Era um homem de Deus, mas enfrentava crises avassaladoras de depressão. O outro nome é William Cowper, um poeta inglês, compositor cristão evangélico. Ele tinha crises tão terríveis de depressão que ele tentou suicídio várias vezes. Não fora alguém para monitorá-lo a vida inteira e ele teria ceifado a sua própria vida. Dele a famosa frase: por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Eu quero dizer para você que tem cura para a depressão. A depressão é uma doença e você precisa tratar desta doença de maneira adequada. Procure um médico psiquiatra de boa recomendação, tome o remédio certo, busque uma terapia certa, busque uma igreja onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, busque apoio de pessoas que amem verdadeiramente a Deus e amem verdadeiramente a você. E você certamente vai entender que a depressão tem o seu ciclo, ela não vai durar para sempre. Você não precisa ficar olhando para a vida com as lentes cinzentas do pessimismo. Você não precisa ficar olhando pelas lentes do retrovisor e achando que o melhor da sua vida ficou para trás, que você não tem mais esperança para o futuro. Saiba de uma coisa: Deus pode tirar a sua alma do cárcere. Deus pode trazer resposta para a sua dor. A saída não é o suicídio. O suicídio é um engodo, o suicídio é um engano. Você não pode aliviar essa dor matando a você mesmo. Você não pode destruir a você mesmo buscando libertação desta dor que aflige a sua alma. Existe uma resposta, existe uma saída, existe uma luz no fim do túnel, existe uma esperança. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e receba um tratamento adequado para este problema que aflige a sua alma. A palavra de Deus fala de Elias, o profeta de Deus. Num dado momento da sua vida, ele enfrentou depressão. Ele queria morrer. Ele diz: basta, Deus, chega, eu fiquei sozinho, eu não sou melhor do que os meus pais. Mas Deus diz para ele: não, Elias, você não está sozinho, tem 7.000 que ainda não dobraram os seus joelhos, o melhor da sua vida não ficou para trás, não, está pela frente, o seu ministério não acabou, não, você vai ter que ungir um profeta em seu lugar, você vai ter que ungir um rei em Israel e um rei na Síria. Você está querendo morrer, pois eu vou levar você para o céu sem você passar pela morte. Deus tratou de Elias, Deus curou Elias, Deus restaurou Elias e Deus usou de maneira extraordinariamente a vida de Elias, levando-o arrebatado para os páramos celestiais. Eu quero dizer para você que talvez lida com esse problema pessoalmente, ou talvez você lide com o drama da depressão na sua família. Quem sabe você já tem visto alguém da sua família pensando em morrer, ou quem sabe alguém da sua família que já tentou suicídio, ou quem sabe alguém da sua família que já consumou o suicídio. Eu quero dizer para você que há esperança, que há cura, que há libertação de Deus, de todas as algemas emocionais que sufocam você. Você pode orar como salmista: tira, meu Deus, a minha alma do cárcere, e Deus lhe dará paz. E Deus lhe trará refrigério, e Deus lhe dará um tempo de bonança, e você voltará a cantar. Diga como salmista: volta, minha alma, o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Diga para a sua alma: porque estás abatido, ó minha alma,
porque andas perturbada dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Deus querido, bendito é o teu nome, porque tu és o Deus poderoso para tirar a nossa alma do cárcere. Tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que perdoa, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que salva. Tu és o Deus que traz bálsamo para fechar as feridas do nosso corpo e da nossa alma. Tu és o Deus que nos aponta o caminho da solução deste grave e sério problema da depressão. Permita, Deus, que aqueles que nos assistem neste momento, que estão assolados por esta doença, que estão afligidos por este mal, possam buscar a cura, possam buscar o remédio certo, possam buscar o tratamento certo, possam pôr a sua esperança no Senhor Jesus e possam buscar dele a resposta para que a sua alma saia desse cativeiro, saia dessa masmorra, saia desse cárcere e coloca, meu Deus, nestes lábios que estão gemendo de dor, um cântico de vitória, um cântico e um hino de louvor ao teu glorioso nome. Louvado seja o teu nome, porque tu és a nossa esperança, porque tu és a resposta para as nossas lutas e para os nossos dramas. Nós te oramos confiados na tua intervenção, em nome do Senhor Jesus.